Meu nome é Larissa Nepomuceno, é o meu primeiro documentário que eu fiz como exercício lá do Centro Europeu. Foi sobre a Meg Hayara. A Meg é a primeira travesti negra com título de doutorado aqui no Brasil. Ela se formou em 2017 no doutorado, agora já tem outras, mas ela foi a primeira. E primeiro eu fiquei muito feliz por ela, mas depois começou a me dar um incômodo, porque eu pensei, por que em 2017 ela é a primeira? Será que antes disso nenhuma outra teve vontade? E aí, a partir disso, eu tive a ideia de escrever um projeto de documentário, porque eu sabia que nós precisaríamos gravar, mas eu realmente achei que não sabia se ele ia ser aceito, se ia acabar acontecendo, mas mesmo assim eu comecei a assistir algumas entrevistas que a Meg já tinha dado. Então, para a TV UFPR, ela já tinha dado entrevista, tinha alguns vídeos dela no YouTube. Então, acho que essa é a primeira coisa sobre o documentário, fazer pesquisa sobre o seu objeto de pesquisa, antes mesmo de falar com a pessoa. Aí eu marquei para conversar com ela, foi uma conversa informal, a gente não filmou, não gravou, expliquei para ela o que eu queria fazer e aí ela me contou um pouco da vida dela. E a partir disso eu comecei a pensar o que eu queria colocar no documentário. Eu via muitos documentários do Coutinho, do Eduardo Coutinho, que é meio clichê falar, né? Mas eu gosto muito da maneira como ele entrevista as pessoas. E isso eu usei como base para fazer os meus documentários, porque eu percebia que os entrevistados ficavam sempre muito à vontade nos filmes dele. E aí acabavam falando bastante. No primeiro documentário, que foi com a Meg, eu fiz bem padrão mesmo, com a câmera parada, uma frontal e uma lateral, mas aí eu me preocupei bastante com o que eu colocaria no fundo dela, no fundo, né, onde ficaria atrás da cadeira da Meg, porque eu acho que o fundo diz muito sobre a pessoa que está sendo entrevistada. A gente conseguiu entrevistá-la na casa dela, então foi no sofá dela, no fundo tem uma mesa que tem uma máquina de costura, que tem material de bordado, e durante o filme ela fala que ela bordou algumas peças, tem um quadro que ela pintou e ela também fala sobre as pinturas. Então eu gosto sempre de pensar não só no relato, mas no que a imagem está dizendo, e não só a pessoa. Então eu acho que isso é importante também, porque o que eu penso, quando a gente trabalha com ficção, você faz o roteiro pensando na montagem, e em documentário nem sempre é assim. Muitas vezes você filma a entrevista, faz imagens de cobertura e depois resolve na edição. Mas quando você consegue pensar já no material final, fica muito mais fácil você gravar o que você quer e da maneira que você quer, sabe? No documentário você tem uma certa licença poética para não precisar necessariamente fazer um filme perfeito. Então, em questão de equipamento, por exemplo, você não precisa ter uma câmera que filme 4K para fazer um documentário bom. Claro, né? Talvez se você gravar com o celular fique ruim demais. Eu não tenho muito interesse em fazer ficção, assim, não gosto de assistir ficção, mas não é o que me chama. Eu escrevi um projeto agora sobre mulheres negras no mercado de trabalho. Eu tenho muita vontade de fazer um documentário sobre maternidade no regime carcerário, então mães que estão presas, como que é esse processo. E eu falei que eu não tenho vontade de fazer ficção, né, mas acho que um tipo de ficção que tem me chamado a atenção é do falso documentário. Eu vejo que o documentário ele pode ser uma ferramenta de educação não formal, e eu acho que, por exemplo, sobre travestis. Se você vê uma travesti na rua, é uma pessoa que está ali, você não vai parar para pensar no que ela está fazendo, por que ela está lá, quais são as questões. Mas quando você escuta e quando você vê essa pessoa falando, gera um vínculo com aquele personagem e talvez possa fazer com que você crie mais empatia. Eu não espero que as pessoas que assistam o meu filme, tanto esse quanto o de feminismo surdo, comecem a militar a favor das travestis ou comecem a pensar na acessibilidade. Eu só quero que as pessoas realmente percebam que essas pessoas existem, que elas têm as questões delas e o que pode ser feito para melhorar isso, sabe?
Acho que a minha intenção, na verdade, é fazer com que as pessoas saiam da sala de cinema ou, sei lá, se estão assistindo em casa, desliguem o computador e fiquem pensando nem que seja 20 minutos. Nossa, é verdade, né? Olha o que ela passou e olha como eu sou privilegiado e o que eu posso fazer para melhorar a situação dessa pessoa ou pelo menos para não piorar, sabe?